Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na videoaula de hoje eu vou trazer o passo a passo desse tapete, o queridinho do momento. Todo mundo tá fazendo, eu já vi várias crocheteiras fazendo ele e eu também resolvi fazer. Ele é a criação da professora Luísa Delu e eu também resolvi fazer e trazer aqui para vocês o passo a passo. Para confeccionar essa peça, eu vou utilizar aqui o barbante na cor amarelo ouro, número 6. Utilizar também a agulha na numeração 3,5 e tesoura para o arremate. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, corre lá e se inscreve, ative também o sininho das notificações e não esqueça de deixar um joinha. Me sigam também lá no meu Instagram, eu vou estar deixando o link na descrição do vídeo. E eu espero mesmo que vocês gostem desse passo a passo. Então vamos iniciar a nossa videoaula de hoje. Eu vou iniciar o meu tapete fazendo um total de 37 correntinhas. Prendo aqui, ó, o meu fio na agulha. E vou fazer as 37 correntinhas. Feitas as minhas 37 correntes, eu vou laçar o fio e vir na 1, 2, 3, 4, na quinta correntinha de cima para baixo e vou trabalhar um ponto alto. E em cada corrente que eu tiver aqui de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Já trabalhei aqui, então, e fiquei com um total de 34 pontos altos. Agora, eu vou trabalhar 1, 2, 3, 4 correntes, laço, fio, e venho aqui, ó. Onde a gente tem esse ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. Faço mais 4 correntinhas. Laço o meu fio e no mesmo lugar onde eu tenho esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Ficou dessa forma. E agora, para cada ponto de base que eu tiver, eu vou trabalhar um ponto alto. Vou fazer aqui um total de 34 pontos altos. Fiz aqui, então, 33 pontos altos e o ponto alto de número 34 eu vou fazer aqui, ó, nessa correntinha. Vou subir 4 correntes, laço o meu fio. E vou trabalhar um ponto alto aqui dentro. Subo apenas 2 correntinhas, laço o meu fio e venho aqui, ó. Vou mostrar direitinho pra vocês. E vou pegar aqui nessa correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Finalizei, então, a minha primeira carreira. Faço 2 correntes, laço o fio, 3 correntes, para dar a altura aqui de um ponto alto, tá bom? Laço o meu fio e aqui dentro, ó, em cima desse ponto alto, eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei aqui, ó, com um total de 3 pontos altos, contando com as 3 correntinhas. Faço 2 correntes e vou pular 1, 2 pontos altos, venho no terceiro e vou trabalhar um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E eu vou trabalhar, então, um ponto alto para cada ponto de base
até eu ficar com um total de 30 pontos altos. Trabalhei aqui então um total de 30 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, pular esses 2 pontos de base e aqui dentro dessa alcinha eu vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas e aqui na mesma alcinha eu faço mais 3 pontos altos. 2 correntes e eu passo para essa alcinha e vou trabalhar um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes e mais um bloquinho com 3 pontos altos. Então, ficou dessa forma. Eu fiquei aqui, ó, com 4 bloquinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntes, formando assim, ó, um leque mais um leque. Agora eu vou trabalhar 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos, venho no próximo e vou trabalhar um total de 30 pontos altos deste lado também. Trabalhei aqui então 30 pontos altos. Vou deixar de trabalhar esses 2 pontos. Faço 2 correntes, laço meu fio e vou fazer aqui um bloquinho com 3 pontos altos, igual a gente trabalhou neste lado. 2 correntes e mais 3 pontos altos nessa mesma alcinha. Duas correntinhas de separação e venho aqui nessa alcinha e trabalho mais um bloquinho com 3 pontos altos. Duas correntes e aqui a gente já tem o outro bloquinho que a gente fez no início. Então, a gente vai fechar aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu para iniciar com um ponto baixíssimo. Finalizei, então, a segunda carreira. Agora, vamos iniciar a terceira, subindo 3 correntinhas. Laço meu fio e trabalho um ponto alto no próximo ponto de base. No próximo, trabalho um ponto alto. E vamos trabalhar um ponto alto aqui dentro dessa alcinha. Ficamos aqui, então, com um total de 4 pontos altos. A gente vai trabalhar nessa carreira bloquinhos de 5 pontos altos. Aqui está incompleto porque a gente vai fazer o último ponto alto no final da carreira, tá bom? Aí, trabalho 2 correntinhas. Vou pular esses 2 primeiros pontos, venho no terceiro e vou trabalhar um ponto alto. E vou ir trabalhando assim um ponto alto para cada ponto de base até eu ficar com um total de 26 pontos altos. Trabalhei aqui então os meus 26 pontos altos. Sobraram 2, assim como no começo. Vou fazer 2 correntinhas de separação. Venho aqui dentro desta alcinha e trabalho um ponto alto. E para cada ponto de base eu vou trabalhar um ponto alto. E venho aqui dentro e trabalho mais um ponto alto. Fiquei então com um total de 5 pontos altos. Faço 2 correntes, laço o fio e venho aqui dentro dessa mesma alcinha e trabalho um ponto alto. Em cada ponto de base,
trabalho um ponto alto. E aqui dentro, trabalho mais um ponto alto, formando assim o meu segundo bloquinho com 5 pontos altos. Faço 2 correntes, aqui dentro, trabalho um ponto alto. E um ponto alto para cada ponto de base. E aqui dentro, mais um ponto. Então, formei aqui, ó, mais um bloquinho com 5 pontos altos. Faço 2 correntes e inicio aqui o quarto bloquinho de 5 pontos altos. Trabalho o primeiro ponto aqui dentro dessa alcinha. 3 pontos altos, um para cada ponto de base. E o último ponto aqui dentro desta alcinha. Prontinho, formei aqui então 4 grupinhos de 5 pontos altos. Trabalho 2 correntes, laço o meu fio e vou iniciar aqui, ó, pulando esses 2 primeiros pontos altos e vou fazer 26 pontos altos desse lado também, um para cada ponto de base. Trabalhei aqui então os meus 26 pontos altos, sobraram 2 pontos, assim como no início. Faço 2 correntes, laço o fio, venho aqui dentro dessa alcinha e trabalho o meu primeiro ponto alto do bloquinho de 5 pontos altos. Um para cada ponto de base. E o último aqui dentro. Trabalhei o meu primeiro bloquinho de 5 pontos altos desse lado, assim como a gente trabalhou desse lado. Faço 2 correntes, o meu primeiro ponto alto aqui dentro dessa correntinha, um para cada ponto de base. E o último ponto dentro dessa correntinha, de 2 correntes aqui. 2 correntinhas de separação, um ponto alto para cada ponto de base. Duas correntes, o primeiro ponto alto aqui dentro dessa alcinha e um ponto alto para cada ponto de base. O último ponto aqui dentro. Trabalho 2 correntes e a gente vai fazer aquele ponto que ficou faltando. Lembra que eu falei aqui no início? Então, eu trabalho mais um ponto alto aqui dentro. E sem fazer nenhuma corrente, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que a gente subiu para iniciar e vou trabalhar um ponto baixíssimo. Então, está formado aqui os meus 4 bloquinhos deste lado também, de 5 pontos altos. Depois de concluir a terceira carreira, agora a gente vai iniciar aqui a quarta carreira, subindo 3 correntinhas. Laço o fio e trabalho um ponto alto no próximo ponto de base. Um ponto alto no próximo e mais um ponto alto no próximo. E aqui dentro, trabalho um ponto alto. Nesta quarta carreira, a gente vai trabalhar bloquinhos com 7 pontos altos. Esse primeiro bloquinho está incompleto, porque a gente vai finalizar os outros 2 quando a gente terminar a carreira. Faço 2 correntes, laço, pulo os 2 primeiros pontos altos e venho no terceiro, trabalho um ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base até completar um total de 22 pontos altos.
Completei aqui então os 22 pontos altos e sobraram 2. Faço 2 correntes, laço meu fio e venho aqui dentro dessa alcinha e vou trabalhar o primeiro ponto alto do bloquinho de 7 pontos altos. E um ponto alto para cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6. E o 7º ponto, vamos colocar aqui dentro dessa alcinha. Então, trabalhei aqui, ó, o primeiro bloquinho desse lado com 7 pontos altos. 2 correntes e inicio fazendo o primeiro ponto alto aqui dentro dessa mesma alcinha. Um ponto alto para cada ponto de base. E o 7º ponto dentro dessa alcinha aqui, ó, de separação. Então, já fiz aqui o segundo bloquinho com 7 pontos altos. Vamos iniciar o terceiro. Faço 2 correntes, trabalho o primeiro ponto alto dentro dessa alcinha. E vou fazendo um ponto alto para cada ponto de base. E o último ponto dentro dessa correntinha aqui, ó. 2 correntes, vamos iniciar o quarto bloquinho de 7 pontos altos. Fiz o primeiro ponto alto dentro dessa mesma alcinha. E trabalho um ponto alto para cada ponto de base. O último ponto dentro dessa alcinha de separação. Então, concluí aqui, ó, os meus 4 bloquinhos com 7 pontos altos. 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos e vou trabalhar um total aqui nessa parte reta do tapete de 22 pontos altos, igual a gente trabalhou aqui do outro lado. Eu sempre vou deixar de trabalhar os 2 primeiros e os 2 últimos pontos, tá bom? Vou trabalhar aqui então 22 pontos altos, faço 2 correntes de separação e vou trabalhar aqui os bloquinhos de 7 pontos altos igual eu trabalhei aqui desse lado, tá bom? Faço as 2 correntes quando eu terminar e inicio fazendo o primeiro ponto do bloquinho aqui dentro desta alcinha. Trabalho um ponto alto para cada ponto de base e o último ponto aqui dentro. Faço as 2 correntes e inicio o primeiro ponto alto dentro desta mesma alcinha, do mesmo jeito que a gente trabalhou aqui. Então, eu vou dar uma adiantada e quando eu chegar aqui, ó, pra gente terminar o último bloquinho, eu volto com vocês. Fiz aqui então e voltei para terminar a carreira junto com vocês. Vou fazer os 2 pontos altos que ficaram faltando para completar o bloquinho de 7 pontos altos. Fiz as 2 correntes, aí eu vou trabalhar um ponto alto aqui dentro. Laço o fio, trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto de base. E agora eu vou prender aqui na terceira correntinha que a gente subiu para iniciar com um ponto baixíssimo. Aí está completo então o bloquinho com 7 pontos altos. Concluída a 4ª carreira, então vamos iniciar a 5ª carreira, subindo 3 correntes. Trabalho um ponto alto para cada ponto de base.
e um ponto alto dentro dessas duas correntinhas. A gente vai trabalhar nessa volta 8 pontos altos. Os bloquinhos terão 8 pontos altos. Só que nesse primeiro sempre vai ficar faltando, porque a gente sempre vai completar os pontos altos que ficar faltando no final da volta, tá bom? Então, eu trabalhei aqui 6 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos altos e vou trabalhar os pontos altos da parte reta do tapete. Aqui nessa volta eu vou trabalhar um total de 18 pontos altos. Depois de trabalhar os 18 pontos altos da parte reta e fazer 2 correntinhas, eu venho aqui dentro dessa alcinha e trabalho 2 pontos altos. Faço mais 2 correntes e aqui dentro dessa mesma alcinha inicio o bloquinho com 9 pontos altos. Eu tinha dito que a gente ia trabalhar os bloquinhos com 8 pontos, mas são 9, tá bom? E um ponto alto para cada ponto de base. O último ponto dentro dessa alcinha de 2 correntes. Então, fiquei aqui, ó, com um total de 9 pontos altos. Faço 2 correntes, inicio o próximo bloquinho fazendo o primeiro ponto alto aqui dentro dessa mesma alcinha de 2 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou trabalhar então esse bloquinho, sempre finalizando aqui, ó, o último ponto e iniciando o próximo aqui, tá bom? Aí trabalhando 9 pontos altos em todos os bloquinhos. Quando eu chegar aqui, eu venho com vocês. Trabalhei então a parte oval com os bloquinhos de 9 pontos altos. Agora eu vou trabalhar 2 correntes e aqui dentro dessa mesma alcinha trabalhar mais 2 pontos altos. Da mesma forma que a gente trabalhou aqui, ó, no início, tá bom? Faço mais 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos e vou trabalhar 18 pontos altos aqui na parte reta, da mesma forma que eu trabalhei do outro lado da parte reta. Feitos os 18 pontos altos da parte reta, faço 2 correntes e aqui dentro trabalho 2 pontos altos. Igual a gente fez aqui, ó. 2 correntes e vou iniciar o próximo bloquinho aqui com 9 pontos altos. Lembrando que a gente sempre vai trabalhar o primeiro ponto aqui dentro dessa mesma alcinha, tá bom? E um ponto alto para cada ponto de base. O último ponto, trabalho aqui dentro dessa correntinha. 2 correntes de separação e inicio o próximo bloquinho fazendo o primeiro ponto alto aqui dentro. Sempre dessa forma, o último ponto eu termino aqui dentro e o primeiro inicio aqui dentro. Vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto, fazer o último ponto aqui, 2 correntes, o primeiro ponto alto e vou seguir trabalhando. Quando eu chegar aqui, ó, eu venho para finalizar junto com vocês. Cheguei aqui, voltei para finalizar junto com vocês, o último bloquinho. Fiz aqui já o primeiro ponto alto dos pontos que ficaram faltando, tá bom? Porque a gente trabalhou só 6 aqui no início, então faltavam 3. Trabalhei aqui, ó, o primeiro, aí trabalho um ponto alto sobre esse ponto alto, um ponto alto sobre esse ponto. E a gente fecha na terceira correntinha com um ponto baixíssimo.
E estão completos aqui os 9 pontos altos do último bloquinho, ó. 3, 6, 9 pontos altos. E assim finalizamos a quarta carreira. Concluída aqui a volta de número 5, vou iniciar a volta de número 6, subindo 3 correntes e fazendo aqui um total de 7 pontos altos. Nesta carreira, a gente vai fazer os bloquinhos com 11 pontos altos. Mas como esse daqui é o primeiro, ele sempre fica incompleto. A gente termina de fazer os pontos que estão faltando no final da volta. Fiz aqui, ó, os 6 pontos altos e o 7º sempre aqui dentro dessas 2 correntes, tá bom? 2 correntinhas e aqui dentro desse intervalo de correntes eu trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntes, pulo os 2 primeiros pontos e venho no terceiro e vou trabalhar aqui 14 pontos altos. Então vai ficar dessa forma. Vou trabalhar 14 pontos altos na parte reta. Depois dos 14 pontos altos, eu vou fazer 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho aqui dentro, nessas 2 correntes de espaço, trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, venho aqui nesse espaço, trabalho o primeiro ponto alto do bloquinho de 11 pontos altos. Os demais pontos será trabalhado um para cada ponto de base. O último ponto eu trabalho aqui, ó, nesse espaço de 2 correntes. Faço 2 correntes e o primeiro já inicio aqui nesse mesmo espaço. E sigo trabalhando, então, bloquinhos de 11 pontos altos. Sempre iniciando e terminando o bloquinho dentro desses espaços que a gente tem. Eu vou dar uma adiantada até chegar aqui do outro lado e volto com você. Finalizei aqui, então, os meus bloquinhos com 11 pontos altos. Fiz 2 correntes, vou pular esse bloquinho com 2 pontos altos e aqui nesse espaço vou trabalhar outro bloquinho com 2 pontos altos. Faço 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho no terceiro e trabalho 14 pontos altos. Feitos os 14 pontos altos, 2 correntes, venho aqui dentro desse espaço, trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, aqui inicio o primeiro ponto alto do bloquinho de 11 pontos altos, que a gente vai fazer desse lado, igual a gente fez aqui, tá bom? Eu vou adiantar e venho na hora de terminar aqui a carreira com vocês. É só fazer o padrão que eu orientei. Terminada aqui, então, a 6ª carreira, vamos iniciar a carreira de número 7. Subo 3 correntes e vou fazer um total de 6 pontos altos, contando com as 3 correntes que eu subi para iniciar. Tenho aqui um total de 6 pontos altos. Agora eu trabalho 2 correntes. Venho aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou trabalhar um bloquinho com 2 pontos altos. 2 correntes. Nesse intervalo também vou trabalhar um bloquinho com 2 pontos altos. 2 correntes. E agora eu vou pular esses 2 primeiros pontos altos e venho no terceiro e vou trabalhar um total de 10 pontos altos, sendo um para cada ponto de base.
Feitos aqui os meus 10 pontos altos, vou trabalhar 2 correntes, 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Duas correntes, pulo esses 2 pontos altos e nesse intervalo trabalho 2 pontos altos. Duas correntes. Feitas as 2 correntes, eu vou pular esse primeiro ponto alto, porque agora a gente vai trabalhar 4 bloquinhos de 9 pontos altos. Então, eu deixo de trabalhar o primeiro e o último ponto alto do bloquinho, tá bom? Aí, eu trabalho aqui, então, 9 pontos altos. Feitos aqui os meus 9 pontos altos, vou fazer 2 correntes. Nesse intervalo de 2 correntes, eu vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntes. Toda vez que a gente for passar de um bloco para o outro, a gente vai trabalhar então 2 pontos altos aqui nesse intervalo, tá bom? 2 correntes, pulo o primeiro ponto alto, venho no segundo e vou trabalhar 9 pontos altos. Lembrando sempre que a gente vai deixar de trabalhar o primeiro e último ponto alto do bloquinho, tá? Trabalhei aqui toda a parte oval, fiz 2 correntes e aqui nesse intervalo vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntes, pulo esses 2 pontos altos, venho nesse intervalo, trabalho 2 pontos altos. 2 correntes. Vou pular os 2 primeiros pontos altos, venho no segundo, no terceiro e vou trabalhar um total de 10 pontos altos. Fiz os 10 pontos altos, 2 correntes e nesse intervalo trabalho 2 pontos altos. 2 correntes. Pulo esses 2 pontos altos e nesse intervalo trabalho 2 pontos altos. 2 correntes. Agora eu vou pular o primeiro ponto alto, venho no segundo, vou trabalhar 9 pontos altos. Lembrando que essa parte aqui é igual esse lado aqui que a gente trabalhou, tá bom? A gente vai deixar de trabalhar o primeiro e o último ponto alto do bloquinho, fazer 2 correntes, trabalhar 2 pontos altos aqui nesse espaço, fazer 2 correntes, vou pular o primeiro ponto e já vou iniciar o próximo bloquinho. Então, vou adiantar o meu e venho aqui com vocês. Voltei aqui para finalizar a carreira com vocês, trabalhei aqui dentro desse espaço o bloquinho com 2 pontos altos, fiz 2 correntes e agora eu vou pular esse ponto alto e vou fazer os pontos altos que ficaram faltando. Fiz 3 pontos altos, agora eu venho na terceira correntinha que a gente subiu para iniciar e prendo com um ponto baixíssimo. Concluí aqui então a 7ª carreira, vamos iniciar a 8ª. Vou subir 3 correntes, venho no próximo ponto alto, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Ó, fiquei aqui com a correntinha que eu subi e 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Laço meu fio e trabalho mais 3 pontos altos, um em cada ponto de base. Como sempre, esse primeiro bloquinho que a gente faz fica incompleto, tá bom? A gente vai terminar ele depois que chegarmos aqui, ó, no final da carreira. Então, eu tenho aqui um total de 6 pontos altos, por enquanto. Faço 2 correntes, venho nesse intervalo de correntinhas e trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo intervalo, 2 pontos altos. 2 correntes, mais 2 pontos altos nesse próximo intervalinho.
2 correntes e aqui a gente vai fazer 6 pontos altos. Deixo de trabalhar os 2 primeiros e trabalho um em cada ponto de base. Feitos aqui os 6 pontos altos, vou trabalhar 2 correntes, venho nesse intervalo e trabalho 2 pontos altos. Faço 2 correntes, no próximo intervalo trabalho mais 2 pontos altos. 2 correntes e no próximo intervalo 2 pontos altos. Novamente faço 2 correntes e chegamos aqui no bloquinho para a gente trabalhar agora um total de 8 pontos altos. Então vamos fazer da seguinte forma: fiz as minhas 2 correntes, eu vou pular o primeiro ponto alto, vou vir no segundo, vou trabalhar um ponto alto. No terceiro vou trabalhar um ponto alto. No quarto, mais um ponto alto. Agora, no quinto ponto, a gente vai trabalhar 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Aí vem, no sexto ponto, trabalho um ponto alto, no sétimo ponto, trabalho um ponto alto e no oitavo ponto, trabalho um ponto alto. Então, está ficando dessa forma. Fiquei aqui com um total de 8 pontos altos, sendo 3 desse lado, 2 no meio e 3 do outro lado. E deixando de trabalhar o primeiro e último ponto. Faço 2 correntes e agora, nesse intervalinho, vou trabalhar 2 pontos altos. 2 correntes, pulo esse bloquinho de 2 pontos altos, venho no próximo intervalinho, trabalho 2 pontos altos. Faço 2 correntes, vou pular esse primeiro ponto e vou trabalhar, então, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. 3 pontos, um em cada ponto de base. No quinto ponto, trabalho 2 pontos no mesmo ponto e depois trabalho mais 3 pontos. Eu vou então trabalhar nesse padrão por toda a parte oval e volto com vocês. Bem, pessoal, trabalhei aqui então toda a minha carreira de número 8 e já concluí aqui, ó. Aqui eu fiz as 2 correntes e os 2 pontos altos que estavam faltando para concluir esse bloquinho aqui de 8 pontos altos, tá vendo? Eu pulei o primeiro ponto e fiz mais 2 pontos, já prendi na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora então vamos iniciar a volta de número 9. Vou subir 3 correntes e trabalhar aqui um total de 5 pontos altos, já contando com essas 3 correntes que a gente subiu para iniciar. Cinco pontos altos. Eu vou deixar de trabalhar o último ponto e o primeiro, tá bom? Aqui a gente vai fazer mais um ponto na hora que a gente concluir toda a volta. A gente vai ficar com um total de 6 pontos altos aqui. Vou fazer 2 correntes e em cada um desses espaços que a gente tem, a gente vai trabalhar bloquinhos com 2 pontos altos separados por 2 correntes. Fiz aqui então 4 bloquinhos com 2 pontos altos. Vou trabalhar 2 correntes e aqui eu vou trabalhar apenas 2 pontos altos. Vou deixar de trabalhar os 2 primeiros e os 2 últimos. Duas correntes e vou trabalhar aqui nesses espaços essa mesma repetição que eu fiz aqui, ó. Trabalhei aqui, ó, um total de 9 bloquinhos de 2 pontos altos, contando aqui, ó, com esses 2 pontos altos que a gente fez aqui no meio desses pontos. Fiquei então com 9 bloquinhos de 2 pontos altos. Agora vamos trabalhar a parte oval. Faço 2 correntes, vou deixar de trabalhar o primeiro ponto alto, venho no segundo ponto, trabalho um ponto alto.
A gente vai trabalhar um total de 6 pontos altos agora nessa volta. Fiz aqui então, ó, 6 pontos altos. Deixei de trabalhar o primeiro e o último ponto alto do bloquinho, tá bom? Trabalho 2 correntes e em cada um desses espaços eu vou trabalhar um bloquinho com 2 pontos altos também. 2 correntes, um bloquinho com 2 pontos altos. 2 correntes, mais um bloquinho. E já chegamos aqui então, ó, no próximo bloquinho para trabalhar 6 pontos altos. É essa mesma repetição que a gente fez aqui. Então, a gente vai trabalhar aqui 6 pontos altos, fazer aqui nesses espaços os bloquinhos com 2 pontos altos separados por 2 correntes, repetir. E aqui, ó, nessas partes aqui a gente vai trabalhar esses bloquinhos de 2 pontos altos, aqui no meio apenas 2 pontos altos, e esse outro lado da parte oval é essa mesma repetição que a gente está fazendo aqui desse lado, tá bom? Então, eu não vou fazer aqui junto com vocês, porque é tudo repetição, e eu vou então adiantar o meu, e quando chegar aqui no final da volta, eu venho com vocês. Cheguei aqui então no final da carreira de número 9, pulei aqui, ó, esse primeiro ponto alto, e trabalhei um ponto alto aqui no segundo. Aí a gente vai fechar aqui onde a gente subiu as 3 correntinhas com um ponto baixíssimo. E concluir então a carreira de número 9. Vamos iniciar a carreira 10. Subo 3 correntes e trabalho um total de 4 pontos altos, contando com essas 3 correntes que eu subi para iniciar. Tenho aqui 4 pontos altos, 2 correntes, e para cada um desses espaços a gente vai trabalhar um bloquinho de 2 pontos altos, ficando com um total de 10 pontos altos, tá bom? Ficando com um total de 10 bloquinhos de 2 pontos altos, tá bom? Feitos aqui, ó, os 10 bloquinhos com 2 pontos altos, agora a gente vai trabalhar aqui a parte oval. Faço 2 correntes e aqui vamos fazer 4 pontos altos. Pulo o primeiro ponto alto, no segundo trabalho um ponto alto. No próximo trabalho um ponto alto. No próximo mais um ponto alto e no próximo mais um ponto alto. Fiz aqui então 4 pontos altos. E nessa parte a gente vai trabalhar bloquinhos com 2 pontos altos em cada um desses espaços separados por 2 correntes. Trabalho 4 pontos altos e vou seguindo nesse padrão, tá bom? Vou fazer então todo o restante da minha volta nesse padrão que eu expliquei para vocês e volto quando eu chegar aqui no final. Concluí aqui então a volta de número 10. O finalzinho da carreira, eu fiz 2 correntes e a gente já vem direto prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Prontinho então, nosso último bloquinho com 4 pontos altos. Agora vamos iniciar a volta de número 11. Eu vou caminhar aqui, ó, com um ponto baixíssimo para o próximo ponto e vou subir 3 correntes. Laço meu fio, venho no próximo ponto e trabalho mais um ponto alto. Tenho aqui então um total de 2 pontos altos. Essa volta, ela será trabalhada toda em blocos de 2 pontos altos separados por 2 correntes. Faço 2 correntes e em cada um desses espaços eu vou trabalhar um bloco de 2 pontos altos. Toda a volta será trabalhada nesse padrão. Fiz aqui toda a parte reta. E agora aqui na parte oval a gente vai trabalhar da seguinte forma. Fiz 2 correntes, eu pulo o primeiro ponto,
venho no segundo, trabalho um ponto alto. No próximo, trabalho um ponto alto. Então, tá feito aqui um bloquinho com 2 pontos altos. Eu vou pular também o último ponto, tá bom? Toda vez que a gente chegar aqui, ó, nesses bloquinhos com 4 pontos altos, a gente vai pular o primeiro e o último. Vamos trabalhar apenas 2 pontos altos. E seguir trabalhando com os bloquinhos de 2 pontos altos e 2 correntes, tá bom? Eu vou, então, concluir aqui a minha volta. Quando eu chegar aqui no final, eu venho com você. Cheguei aqui no final da minha volta de número 11, para finalizar junto com vocês. Fiz as 2 correntes. Agora eu venho na terceira correntinha que a gente iniciou aqui subiu aqui para iniciar, e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto, está concluída então a carreira de número 11. Para iniciar a nossa volta de número 12, eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse primeiro espaço. Cheguei aqui dentro, vou subir 3 correntes para dar altura de um ponto alto e fazer mais um ponto alto aqui dentro. Faço 2 correntes, no próximo espaço trabalho 2 pontos altos. 2 correntes, e agora a gente vai trabalhar um grupinho com 6 pontos altos. Venho aqui nesse espaço, trabalho 2 pontos altos. Em cima desses 2 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto para cada ponto de base. E no próximo espaço, trabalho mais 2 pontos altos. Está ficando dessa forma. Faço 2 correntes. No próximo espaço, um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo espaço, um grupinho de 2 pontos altos. 2 correntes, no próximo, um grupinho de 2 pontos altos. A gente vai fazer aqui 4 grupinhos com 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Agora a gente vai repetir um grupinho com 6 pontos altos. Faço 2 correntes. No próximo espaço, trabalho 2 pontos altos. Nos pontos altos aqui de base, trabalho 1 em cada ponto. E 2 pontos altos no próximo espaço. Formei aqui, então, mais um grupinho de 6 pontos altos. Então, essa carreira de número 12 será trabalhada toda nesse padrão. Agora, eu vou trabalhar 4 grupinhos de 2 pontos altos, depois repito um grupinho com 6, e assim sucessivamente por toda a volta. Eu vou concluir a minha e venho com vocês. Terminei aqui a carreira de número 12, então vamos iniciar a nossa volta de número 13. Eu vou caminhar com pontos baixíssimos até chegar aqui dentro desse intervalinho. Vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e trabalhar mais um ponto alto aqui dentro. Faço 2 correntes. E agora a gente vai trabalhar um grupinho de 10 pontos altos. Vamos fazer da seguinte forma. Aqui dentro eu vou trabalhar 2 pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E aqui, nesse intervalinho, mais 2 pontos altos. Fiquei aqui, então, ó, com um grupinho de 10 pontos altos. Trabalho 2 correntes e faço os grupinhos de 2 pontos altos em todos esses intervalos. Cheguei aqui, ó, vou trabalhar outro grupinho de 10 pontos altos.
sendo os 2 primeiros pontos altos aqui dentro desse intervalo, um ponto alto para cada ponto de base e os 2 últimos aqui nesse intervalinho. Fiz aqui então, ó, mais um grupinho com 10 pontos altos. Então aqui na parte reta vai ficar dessa forma. Dos 2 lados da parte reta do tapete eu vou ficar com 2 grupinhos de 10 pontos altos nessa volta. Agora vamos trabalhar 2 pontos altos para cada intervalinho desse aqui, até chegar aqui nesse próximo grupinho, que é o primeiro grupinho da parte oval, onde a gente vai trabalhar diferente. Eu vou fazer aqui os 2 pontos altos em cada intervalinho, até chegar ali então no primeiro grupinho da parte oval. Já cheguei aqui, ó, trabalhei os grupinhos de 2 pontos altos e aqui, ó, nesse intervalinho, antes desse grupinho de 6 pontos altos, nós vamos trabalhar, ao invés de 2, vamos trabalhar 3 pontos altos. Agora eu trabalho um ponto alto sobre cada ponto alto de base e mais 3 pontos altos nesse grupinho aqui, depois de ter trabalhado os pontos altos. Pronto, fiquei então com um total de 12 pontos altos aqui nesse primeiro grupinho da parte oval. Nesses demais intervalinhos vou trabalhar grupinhos de 2 pontos altos e nesse próximo vou trabalhar 3 pontos altos, um para cada ponto de base e 3 pontos altos, igual a gente trabalhou aqui, ó. Vou ficar com um grupinho agora de 12 pontos altos. Trabalho um para cada ponto de base, um grupinho, né, para cada intervalinho. E aqui a mesma coisa, 3 antes, um para cada ponto de base e 3 no final. E trabalho um grupinho de 2 pontos altos em cada um desses intervalinhos. E já cheguei aqui, ó, na parte reta. Nos 2 grupinhos do outro lado da parte reta, eu vou trabalhar 10 pontos altos apenas, tá bom? É 2 antes, um para cada ponto de base e 2 depois, tá bom? Lembrando que na parte reta é só 10 pontos altos, tá bom? Apenas na parte oval a gente vai trabalhar grupinhos de 12 pontos altos. Então eu vou dar uma adiantada no meu, dessa forma que eu expliquei para vocês. Quando eu chegar aqui, ó, no final da volta eu venho com vocês. Concluí aqui então a minha volta de número 13 e vamos iniciar a volta de número 14. Vou caminhar para esse espaço de 2 correntes com pontos baixíssimos e subir 3 correntes. Aqui dentro trabalho mais um ponto alto. Agora nós vamos trabalhar grupos de 14 pontos altos. Aqui nas partes retas do tapete, nós vamos fazer os grupos com 14 pontos altos. Trabalhei então 2 pontos altos aqui e um ponto alto para cada ponto de base. E mais 2 pontos altos nesse intervalo depois do bloquinho. Então, fiquei com um total de 14 pontos altos aqui na parte reta. Faço 2 correntes, um bloco de 2 pontos altos, 2 correntes, no próximo intervalo, um bloco de 2 pontos altos, 2 correntes e já vamos iniciar aqui então o nosso próximo grupinho de 14 pontos altos. Faço os 2 primeiros pontos altos nesse intervalo. Aí eu trabalho um ponto alto para cada ponto de base. E mais 2 pontos altos nesse
intervalo depois do grupinho. Então, fiquei aqui, ó, com mais um grupinho de 14 pontos altos na parte reta. Trabalho 2 correntes, um grupinho de 2 pontos altos em cada um desses intervalos. Vou ficar, então, com 2 grupinhos de 2 pontos altos aqui, ó. Porque agora a gente já vai iniciar o primeiro grupinho da parte oval do tapete. E aqui, que a gente tem 12 pontos altos, a gente vai fazer agora, então, 16 pontos altos. Trabalho 2 correntes, faço apenas 2 pontos altos no início. Um ponto alto sobre cada ponto alto de base. E mais 2 pontos altos no final do grupinho de pontos altos. Então, trabalhei aqui no primeiro grupinho da parte oval, um total de 16 pontos altos, sendo 2 nesse intervalinho antes do grupinho e 2 no final, tá bom? A gente não vai trabalhar 3 pontos altos igual a gente trabalhou na carreira anterior, apenas 2 e um para cada ponto de base. Trabalho 2 correntes. E aqui eu vou fazer 2 grupinhos de 2 pontos altos, porque aqui nesse próximo intervalo já vamos iniciar o próximo grupinho com 16 pontos altos, tá bom? Então, eu vou adiantar a minha carreira dessa forma, lembrando que na parte reta nós vamos trabalhar apenas 14 pontos altos. Na parte oval, os grupinhos terão 16 pontos altos. Terminei a volta de número 14 e vamos iniciar a volta de número 15. Subi aqui 3 correntes e trabalhar mais um ponto alto. E assim eu vou trabalhar um ponto alto em cada ponto de base. Agora nessa volta nós vamos ficar com 18 pontos altos na parte reta. Nos grupinhos aqui nós vamos ficar com 18 pontos em cada. E na parte oval nós vamos ficar com 22 pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui um ponto para cada ponto de base. E os 2 últimos pontos aqui nesse intervalo. Esse primeiro grupinho vai ficar faltando 2 pontos que nós vamos fazer aqui no final da volta, tá bom? Para completar os 18 pontos altos. Por enquanto, nós temos aqui 16 pontos. Os 2 que ficaram faltando, nós vamos fazer aqui nesse intervalo, no final da volta. Faço 2 correntes e aqui nesse intervalo vou trabalhar um grupinho com 2 pontos altos. Duas correntes e já vou iniciar aqui então o próximo grupinho de 18 pontos altos da parte reta. 2 pontos altos nesse intervalo, um ponto alto para cada ponto de base e os 2 últimos pontos nesse intervalo. Fiz aqui então meu segundo grupinho de 18 pontos altos da parte reta. Faço 2 correntes, um grupinho de 2 pontos altos nesse intervalo, 2 correntes. Agora já vamos iniciar aqui, ó, os grupinhos de 22 pontos altos da parte oval. Vamos trabalhar agora nessa volta 3 pontos altos antes do grupinho de pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base. E 3 pontos altos nesse intervalo, depois do grupinho de pontos altos. Então, eu fiquei aqui, ó, com um grupinho de 22 pontos altos. Lembrando que aqui já iniciamos a parte oval do tapete, tá bom? Vamos trabalhar, então, 3 grupinhos de 22 pontos altos na parte oval. 2 correntes, um grupinho de 2 pontos altos.
2 correntes e já vamos iniciar o próximo grupinho de 22 pontos altos. Trabalho 3 pontos altos. Um ponto alto para cada ponto de base e vamos fazer dessa forma então essa volta de número 15. Eu vou concluir a minha, lembrando que aqui ó, na parte reta são só 2 grupinhos, tá bom? De cada lado, com 18 pontos altos cada um. Eu vou adiantar o meu e venho com vocês. Chegamos aqui ao final da volta de número 15. E vou fazer aqui, ó, os 2 pontos altos que ficaram faltando para completar 18 pontos altos aqui nesse grupinho da parte reta. Fiz os 2 pontos altos, agora eu vou prender na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E está completo aqui o grupinho com 18 pontos altos. Agora vamos iniciar a volta de número 16, subindo 3 correntes e trabalhando um ponto alto para cada ponto de base. Esse grupinho também vai ficar faltando 2 pontos altos que nós vamos completar no final da volta, tá bom? Agora a gente vai trabalhar aqui na parte reta grupinhos com 22 pontos altos e na parte oval nós vamos fazer grupinhos com 26 pontos altos. Aqui no caso vai ficar faltando 4 pontos para completar esse primeiro grupinho, tá bom? Fiz aqui um ponto alto para cada ponto de base e vou trabalhar 2 pontos altos aqui nesse intervalo. Agora eu vou trabalhar apenas uma correntinha e já vou iniciar aqui nesse intervalo o próximo grupinho com 22 pontos altos. Trabalho 2 aqui e um ponto alto para cada ponto de base. E no final do grupinho trabalho 2 pontos altos aqui nesse intervalo também. Uma corrente apenas e vou iniciar aqui, ó, o primeiro grupinho da parte oval. Nós vamos fazer um total de 26 pontos altos. Fiz aqui uma corrente, vou trabalhar 2 pontos altos aqui dentro e um ponto alto para cada ponto de base. E os 2 últimos pontos aqui nesse intervalo. Completei aqui então o primeiro grupinho da parte oval com um total de 26 pontos altos, tá bom? Faço apenas uma correntinha de separação e já vou iniciar o segundo grupinho da parte oval. Trabalho os 2 primeiros pontos altos dentro desse intervalinho, um ponto alto para cada ponto de base e os 2 últimos pontos altos nesse intervalinho, completando um total de 26 pontos altos, tá bom? Depois faço uma correntinha de separação e já vou iniciar o terceiro grupinho da parte oval de 26 pontos altos. Na parte reta, a gente vai trabalhar grupinhos de 22 pontos altos, separados apenas por uma correntinha. Então, eu vou adiantar aqui o meu trabalho dessa forma que eu expliquei para vocês. Na parte oval, vamos fazer grupinhos de 26 pontos altos, separados por uma corrente. E na parte reta, grupinhos de 22 pontos altos, separados por uma correntinha também. Cheguei aqui então no final da minha carreira de número 16, trabalhei os 2 pontos altos aqui. E vou concluir mais 2 pontos altos que ficaram faltando para completar um total de 22 pontos altos nesse bloco. Então, ó, está concluída aqui a volta de número 17. Para iniciar a volta de número 18, eu subo 3 correntes e trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Aqui onde a gente tem o intervalo de uma correntinha, a gente vai trabalhar um ponto alto.
e seguir trabalhando pontos altos para cada ponto de base que eu tiver. Apenas nessas duas partes aqui, ó, da parte oval, essa é a parte oval do tapete. Eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3 dos bloquinhos aqui de 26 pontos altos. Apenas nesses dois aqui, ó, espaços, a gente vai trabalhar 2 pontos altos aqui em cada um desses espaços, tá bom? 2 pontos altos nesse, 2 pontos altos nesse. Apenas na parte oval. Na parte reta do tapete e nos demais espaços que a gente tiver, a gente vai trabalhar apenas um ponto alto. E seguir fazendo pontos altos por toda a volta. Lembrando que é apenas nesses dois pontos altos, ó, o que antecede, nesses dois espaços, o que antecede e o que sucede, o antes e o depois. Do bloco aqui, ó, do meio, da parte oval, a gente vai trabalhar 2 pontos altos, 2 pontos altos, tá bom? Então, eu vou fazer a minha carreira toda dessa forma que eu expliquei pra vocês e volto quando eu concluir. Concluí aqui então a minha volta de número 17 e vamos iniciar a volta de número 18. Vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto e vou trabalhar aqui um total de 55 pontos altos, um para cada ponto de base, contando com essas 3 correntinhas que a gente subiu para iniciar. Trabalhei aqui, ó, um total de 55 pontos altos e vamos fazer o nosso primeiro aumento. Aqui, nesse mesmo ponto de base, eu trabalho mais um ponto alto. Agora, vamos trabalhar um total de 27 pontos altos, um em cada ponto de base, para poder fazermos o segundo aumento. Trabalhei aqui 27 pontos altos, vou construir o segundo aumento, fazendo mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, vou trabalhar mais 27 pontos altos para fazer o terceiro aumento. Fiz mais 27 pontos altos, vou fazer o terceiro aumento. Faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar um total de 72 pontos altos para fazer o quarto aumento. Fiz aqui 72 pontos altos, vou fazer o quarto aumento. Trabalho mais um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, eu vou fazer 27 pontos altos para fazer o quinto aumento. Fiz aqui 27 pontos altos e vou trabalhar o quinto aumento. Trabalho um ponto alto no mesmo ponto de base. Agora, eu vou trabalhar mais 27 pontos altos para a gente trabalhar o último aumento desta volta. Fiz aqui mais 27 pontos altos e vou fazer aqui o meu último aumento dessa volta. Trabalho 2 pontos altos no mesmo ponto de base. Agora, eu vou terminar de fazer aqui, ó, o restante de pontos altos até chegar aqui, prendendo a terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Concluí aqui, então, a minha volta de número 19. Agora, vamos iniciar a volta 18, desculpa. Agora, vamos iniciar a volta de número 19, que é a última volta do nosso tapete. Eu vou caminhar aqui para o próximo ponto, com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, laço meu fio, pulo 2 pontos de base. No terceiro, eu vou trabalhar aqui um leque, vou fazer 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos no mesmo ponto de base. Desta forma, pulo 1, 2 pontos de base, venho no terceiro e trabalho um ponto baixo.
Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro trabalho mais um leque com 3 pontos altos, uma corrente e 3 pontos altos. Pelo amor de Deus, deixa meu celular. Pulo 2 pontos de base, no terceiro prendo com um ponto baixo. Laço o fio, pulo 2 pontos de base, no terceiro trabalho um leque com 3 pontos altos, uma corrente e mais 3 pontos altos. E pulo 2 pontos e prendo com um ponto baixo no terceiro ponto. Então, essa última carreira vai ser trabalhada toda nesse padrão. Eu vou concluir a minha e venho com vocês. Cheguei aqui, então, no final da carreira. E vou fazer aqui, ó, o finalzinho do bico junto com vocês. Eu vou prender aqui, ó, nesse onde a gente fez o ponto baixo, tá bom? Faço um ponto baixíssimo, mais uma correntinha e já posso cortar o meu fio e arrematar essa pontinha aqui. E assim ficou o nosso tapete queridinho do momento. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Do passo a passo. Esse biquinho super valorizou a peça. Bem facinho mesmo de fazer e rápido. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu peço que vocês se inscrevam para estar me ajudando. Ative também o sininho das notificações e não esqueça de deixar um like. Fiquem todos com Deus e até a próxima videoaula.